Olá, bem-vindos ao mini-curso Aprendizagem Humana em Organizações de Trabalho. Esse mini-curso possui como material texto o livro Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. Esse será o nosso cronograma. Vamos começar com teorias de aprendizagem. Bem, a aprendizagem estamos tratando de um processo psicológico que ocorre em nível do indivíduo, não organizacional. Temos três teorias principais. A cognitivista é a que vamos tratar ao longo desse trabalho. O ambiente oferece um estímulo, o organismo aprende e há uma mudança de comportamento. Esse processo se distingue da comportamentalista, da construtivista, visto que a construtivista baseia-se em um processo anterior, em um conhecimento prévio. Assim, o conhecimento seria sempre construído. Já a comportamentalista foca na mudança de comportamento. Bom, no século XX temos o crescimento do papel dessas teorias na psicologia do trabalho, a fim de melhorar a produtividade das pessoas, influenciar no comportamento no trabalho e mantê-las motivadas. A aprendizagem nos contextos de organizações de trabalho envolve, além de aquisição e retenção, generalização e transferência. A transferência pode ser lateral, quando o aprendiz exibe desempenhos que não foram diretamente adquiridos, mas são semelhantes. Vertical, quando o aprendizado de competências mais complexas parte de conhecimentos mais simples. Positivo, quando comportamentos aprendidos facilitam o desempenho em uma nova tarefa. Negativo, que seria o contrário, os comportamentos previamente conhecidos interferem e dificultam as novas tarefas, como quando compramos um novo celular e usamos os hábitos antigos, ou quando a transferência é zero. Nós não temos influência do conhecimento prévio. A transferência também pode acontecer em ambientes espontâneos e informais, assim como formal, em treinamentos, cursos. Bom, o conceito de competência base baseia-se em ações humanas que aplicam conhecimentos a fim de alcançar objetivos organizacionais. E é por isso que agora a indústria passa a prestar atenção e valorizar essa área da psicologia. Aplicação das teorias de aprendizagem. Há modelos de investigação da aprendizagem informal e formal no trabalho. Na informal, enfatizamos o papel principal da aquisição psicológica dos conteúdos, influenciados pela motivação e estratégias de aprendizado do indivíduo. Outro papel central é o do ambiente onde ocorrem os processos de aprendizagem. O passado de aprendizagem confronta com o presente, onde está acontecendo o novo aprendizado. Esse ambiente influencia de forma técnico-organizacional e sociocultural, a partir das comunidades políticas, culturais que nós temos, que nós carregamos, que não necessariamente são relacionadas à organização. Quanto à transferência formal, o papel central das atividades se resume em treinamento, desenvolvimento e educação, cujo objetivo deve ser baseado nas demandas organizacionais. Como efeito, temos 3 itens de curto, médio e longo prazo. De cara, a satisfação dos membros com as atividades, seguido da percepção de alta eficácia, e a longo prazo, a transferência lateral de aprendizado. O consenso entre a informal e a formal é que a aprendizagem é decorrente da interação do indivíduo com o ambiente. Bom, como o indivíduo aprende? Os dois tipos de aprendizagem, informal e formal, dependem de processos individuais, também chamados de condições internas, que para serem devidamente ativados precisam de condições externas propícias. Bom, no processo interno, seres humanos vivem em ambientes complexos, então precisariam de um sistema de processamento de informações, como vemos. Esse sistema é um modelo teórico que tenta oferecer uma compreensão do processo de aprendizagem em alguns aspectos,
não focando totalmente no ambiente, mas sendo estimulado por ele. Tais estímulos são retidos como registros sensoriais, vistos e ouvidos, e transformados em padrões de informação reconhecíveis pelo indivíduo. Vistos e ouvidos pelo indivíduo e transformados em padrões de informação reconhecíveis, de acordo com a memória de longo prazo. Esses padrões ficam por um breve período de tempo na memória de curto prazo, para que sejam repetidos e mais bem relembrados. O nome desse processo é repassagem. Seguem depois para a memória de longo prazo, onde serão transformados em algo que faz sentido para o aprendiz, num processo conhecido como esquema, que significa uma categorização de itens relacionáveis entre si, que podem ser modificados à medida que novas informações são assimiladas. O controle executivo ou estratégias cognitivas são capacidades aprendidas pelo indivíduo em longos períodos de tempo, independentemente de qualquer conteúdo ou área de conhecimento. Passam por 3 etapas: observação do seu próprio desempenho, julgamento de desempenho e recompensa ou punição do desempenho alcançado. Por isso, as expectativas podem orientar e organizar a aprendizagem, afetando dessa maneira como o aprendiz percebe os estímulos do início do fluxo até que ele interprete sua resposta a eles. Podem ainda ter um papel muito importante a determinar o que será esquecido. Bom, quais são os conteúdos e resultados da aprendizagem humana? As organizações, elas necessitam de profissionais competentes tecnicamente e que possuam estratégias metacognitivas, ou seja, habilidades intelectuais de automonitoramento mais específicas que estratégias cognitivas, porque dependem de experiências educacionais de longa duração, com domínios de conhecimento específicos. As taxonomias ou categorizações de resultados também podem facilitar o planejamento dos treinamentos, visando ao desenvolvimento dessas competências e identificação de outras necessidades de aprendizagem. Bom, vamos tratar dos sistemas de classificação, tanto de Bloom quanto de Gardner. Quanto a Bloom, Bloom divide em 3 partes: os objetivos cognitivos, afetivos e psicomotores. Os domínios cognitivos de aprendizagem enfatizam a recordação ou a resolução de alguma tarefa intelectual e representam os resultados de aprendizagem mais frequentemente descritos em currículos escolares, treinamentos profissionais. Eles são divididos em 6 categorias. Conhecimento é o mais básico de todos. Refere-se à memória, à lembrança do conhecimento. A compreensão requer do aprendiz elaboração de material, mas a modificação é pequena, como um resumo. A aplicação refere-se à capacidade de usar corretamente uma informação genérica em uma situação nova. Um exemplo seria você solicitar que um participante de um treinamento de legislação aplique essa lei em um caso real. A análise refere-se a um nível mais avançado de complexidade e enfatiza a capacidade de desdobrar o material ou a informação em suas partes. A síntese requer que o aprendiz procure algo novo a partir dos materiais e das informações originais. Como exemplo, podemos citar um relatório científico que seja redigido de forma clara, precisa, objetiva. A avaliação é a categoria mais complexa e inclui todas as demais. O processo de avaliar consiste basicamente em confrontar uma informação ou ideia, tanto internamente, quanto os padrões de crítica referem-se à exatidão, coerência, ausência de falhas, quanto externamente, onde os padrões podem ser normas externas. Uma nova dimensão foi incluída no sistema de classificação, relativa à natureza do conhecimento ou do conteúdo de aprendizagem, e que contém 4 categorias: o factual, conhecimento factual,
que refere-se aos conhecimentos básicos que as pessoas devem ter sobre uma disciplina, de modo a resolver problemas relacionados a ela, como vocabulário técnico. O conhecimento conceitual refere-se à capacidade de classificar ou categorizar teorias, modelos e estruturas. O conhecimento procedural refere-se a habilidades específicas, ao domínio de técnicas específicas, métodos, critérios, enquanto o metacognitivo refere-se ao quanto sabemos sobre os nossos próprios processos de aprendizagem. Os objetivos afetivos de aprendizagem, eles enfatizam resultados expressos em termos de interesses, atitudes, tendências emocionais. Como você tratar cordialmente alguém que está numa fila de um hospital, por exemplo. Existem 5 níveis. Receptividade ou acolhimento seria a atenção que você dá a um determinado valor, como, por exemplo, uma palestra. Você prestaria atenção. Resposta. Supõe alguma ação do indivíduo em relação ao estímulo. Valorização. O valor comunicado na instrução foi internalizado pelo aprendiz. Não é igual à resposta, porque agora temos consistência, temos persuasão. Tem características em comum com as crenças pessoais. Organização, cujo resultado é uma definição pessoal, única e singular do valor. Seria um indivíduo, por exemplo, após ouvir uma palestra sobre parar de fumar, repensar toda a sua alimentação e seus hábitos. Caracterização é o maior grau de internalização de valores. É uma característica global, incorporada ao comportamento do indivíduo. Esses 2 últimos níveis requerem a exposição duradoura e prolongada do indivíduo. Os objetivos psicomotores de aprendizagem referem-se a ações motoras ou musculares, como digitar um texto mais rápido, por exemplo. Eles são divididos em 5 estágios. Percepção seria você prestar atenção dos movimentos sem agir, somente observar. Como, por exemplo, assistir alguém dirigir quando você está aprendendo. Posicionamento. O aprendiz ajusta o seu corpo para executar os movimentos sem executá-los. Seria você sentar no banco do motorista, colocar o cinto, se posicionar sem dirigir ainda. A execução acompanhada são os primeiros movimentos executados, mesmo que de modo hesitante. Nessa fase, ainda dependemos de instruções, acompanhamento. Seriam as primeiras trocas de marcha. A mecanização são ações completas executadas de forma correta pelo aprendiz. Seria dirigir sozinho, sem cometer erros ou cometendo poucos erros e sem auxílio de outra pessoa. O domínio completo, por exemplo, seria um motorista que já dirige bem em qualquer condição de tráfego sem infringir a lei. Toda ação humana envolve os 3 domínios de Bloom. Bom, quanto a Gagné desenvolveu um sistema útil quando as competências pertencem predominantemente ao domínio cognitivo e são atividades cujos resultados esperados são exatos ou possuem somente uma solução correta, como os cursos de exatos. As categorias são as seguintes: habilidades motoras, habilidades intelectuais, estratégias cognitivas, atitudes e informação verbal. O aprendizagem no trabalho. Um desempenho competente requer um conjunto de habilidades pessoais do indivíduo, motivação e condições propícias de trabalho. As condições externas são recursos materiais apropriados, recursos financeiros, técnicos, suporte ao desempenho, acompanhamento, feedback, orientação individualizada, incentivo corporativo aos novos conhecimentos. Já as condições internas tratam de características individuais que facilitam a aquisição e transferência. As pessoas, elas se diferem em muitas características, tipo repertório de entrada, dados sociodemográficos, como idade,
psicossociais, como comprometimento de cada um, motivacionais e as estratégias de aprendizado. Bom, força motivacional. A força motivacional ela parte de 3 princípios. Valência, que significa o quanto o indivíduo deseja uma recompensa. Expectância, que se refere à estimativa de um desempenho bem-sucedido. E instrumentalidade, que conecta ambos e diz que a estimativa de que determinado desempenho seja o caminho adequado para se chegar nessa recompensa. Bom, estratégias de aprendizagem são atividades de processamento de informações usadas pelos aprendizes com a finalidade de facilitar a aquisição, a armazenagem e a recuperação da informação aprendida. As estratégias cognitivas, perdão, se subdividem em repetição mental, reflexão intrínseca e reflexão extrínseca. As comportamentais são procura de ajuda interpessoal, procura de ajuda em material escrito e aplicação prática. Já as estratégias autorregulatórias se subdividem em controle emocional ou procedimentos utilizados pelo indivíduo para se livrar de ansiedade e prevenir falhas na concentração, controle motivacional ou estratégias que utilizam para manter a atenção e a motivação, mesmo quando se tem pouco interesse pela tarefa, e o monitoramento da compreensão. Estratégias empregadas pelo aprendiz para verificar o quanto está sendo aprendido de fato. Aplicação de conceitos, teorias e pesquisa. A aplicação de conceitos na gestão, tanto informal quanto formal no trabalho, implica a realização de várias etapas de análise de demandas, planejamento, execução de ações de melhoria de condições e avaliação de resultados. A aprendizagem ocorre no nível do indivíduo, podendo seus feitos se propagarem pelos grupos ou pelas equipes, e, enfim, atingir a organização como um todo. Agora, para que as organizações se transformem em organizações que de fato aprendem, é necessário otimizar os processos de aprendizagem e transferência em todos os níveis. Na verdade, quem aprende é um indivíduo, mas a organização responde a partir das ações de cada indivíduo e de suas equipes. Aqui trouxe uma frase para finalizar o nosso curso. Quem atua como profissional que promove a aprendizagem nos locais de trabalho terá de acreditar que o ser humano é capaz de aprender até o seu último dia de vida. É isso, pessoal. Até a próxima.